Fala, traders! Feriadão do dia 7 de setembro de 2022. E eu estava aqui passando a tarde aqui fazendo umas leituras gráficas. E aí resolvi fazer um videozinho aqui para auxiliar os demais, auxiliar os amigos que assistem nossos conteúdos no YouTube. E neste caso, né, não vou dispensar um likezinho aí para mim, beleza? Dá um like, tá, galera? E aí eu vou falar só para vocês aqui sobre o fractal, os tempos micros, o tempo que a gente utiliza mais para fazer executar os trades, certo? Porque eu vejo que a galera tem uma dificuldade da conjunção. Mas um início, uma pernada, um movimento fluido, eu consigo deixar claro para vocês que existe a entrada legal para você fazer, né? E tem a entrada legal para você fazer. Você precisa só estar atento, né? Atento a alguns detalhes. E eu vou passar agora para você. Sem fazer igual, né? A galera fala, sem mais delongas, vamos partir logo para o gráfico, para o ensinamento. Estou aqui no Infult, não só para medida de estudo, e no 1 minuto, porque a gente vai falar do fractal. Vou iniciar falando os rompimentos, que tem vez, gente que já está expert aí no operacional, fica tranquilo, fica de boa, mas tem gente novo aí, que eu sei, tem galera novata chegando e às vezes não entende nem alguns detalhes práticos, que agora já ficou bem nítido na visão de quem já acompanha o operacional há bastante tempo, certo? Então, relevem aí e vamos lá. Estamos num movimento baixista, é apenas um movimento baixista prático e estruturou um suporte, lógico. Agora vou comentar sobre os rompimentos que muitas vezes, o próprio iniciante tem muita dificuldade de entender esse rompimento. Tá beleza? Mas agora eu vou deixar claro aqui e você não vai precisar mais ficar com essa dúvida. Rompimento é um candle rompendo a mínima, o fundo ou o topo ou a máxima do candle anterior, certo? Movimento de baixa, candle finalizado. Esse candle aqui, né, ele fez uma menção de rompimento de fundo e depois segurou dentro da região de mínimas. Por enquanto, o detalhe é essa mínima, tá? Agora vamos falar, né, que o preço fez isso aqui e voltou e fechou acima da mínima. Não muda muito a situação do movimento de baixa. Fique atento a isso. Mas agora vamos lá, outro detalhe de rompimento que faz com que o preço dê uma retração. Porque há diferença apenas de não romper, porque teve um período que bastante gente aqui aprendeu que quando não rompesse a mínima, quando não fizesse esse rompimento ou desse esse padrão aqui, ele ia reverter o movimento. E acontece muito de fazer esse padrão aqui, esses dois, ó, esse aqui e a negada já cair comprando nesse. Ah, mas deu certo aqui. Tá, beleza. O dia que dá errado, vocês me procurem. Que aí vocês vão entender por que dessa vez não deu certo e aconteceu que eu comprei e deu merda. Quer que eu mostre agora um movimento que não daria certo essa subida igual foi bonito, porque tem ensinamento aí que passa esse detalhe, o preço vai e você vai apaixonado pelo operacional. Só que, na mesma situação, temos aqui também essa mesma movimentação, ó, praticamente um doji, uma pernada de baixa, um fechamento assim, um doji, e o preço apenas era um pullback e rompeu bonito para baixo. E quem estava caçando compra ou quem entrou comprado, me fala aí o que é que aconteceu. Gostei, já aqui mesmo já deu, né, para explicar para vocês que quando acontecer isso, que você já bate comprado pensando que vai ser uma retração mais ampla, acontece que simplesmente ele faz um teste de um rompimento de uma região que ele rompeu e logo em seguida ele dá continuidade e se você ficar mais sofrido,
Você vai ver assim, nossa, velho, eu tentei entrar comprado pelo padrão, né? De alta, possível alta, e perdi uma pernada de mil e poucos pontos, ou 500 pontos. Deixa eu ver daqui para cá. Da falsa indução. Não foi 1.500, mas foi 600 pontos, né? Então, você arriscou entrar comprado nesse próprio vermelho aqui, porque você acabou de ver um padrão que ele falhou romper fundo. Você vai entrar no 110 ou no 111, e o 111 já vem estopando, né? Aí depende da mão, já vem estopando você. E aí, esse risco aí de não dar certo, beleza? Então, gente, não é para você tapizar esse formato aqui, ó. Tá vendo ele aqui, né? Você está vendo aqui, e aqui deu certo, comprei, foi bonito. Aqui deu padrão, comprei, ou comprei nesse 110 ou 111, já fui sendo estopado e era uma forte tendência de baixo. Então, tome cuidado, tá? Isso aí é um tipo de setup onde você fica aprisionado. Aí você fica aprisionado nesse detalhe, certo? E o que que acontece? Além de ficar aprisionado, você não conclui, né? Não conclui a pernada e leva stop e vai caçar outro rumo para viver, né? Isso vai acontece. A diferença, vamos lá. Bom que já está aqui até próximo, que eu ia falar aqui embaixo, mas logo olhei ali para cima e vi que dá para contextualizar os dois pontos, né? Isso aí. Aí, qual é a diferença de um para o outro, então, Cris? Aqui não podia ser um fundo acima e ir embora? Sim, 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 sim. Repito, sim, sim, sim. Vamos lá. Qual é o que você deve observar depois que você entrou comprado, mesmo vendo aquela situação ali, né? Mesmo correndo aquele risco de baixa? Que é um dos detalhes. Vamos lá. Aqui, esse candle apesar de você não estar entendendo que ele vem a partir do movimento de baixa, esse candle não fez rompimento, não deu confirmação e não fez rompimento nenhum de uma máxima ou de um fechamento anterior. Nesse caso, se tratando de doji, é da máxima. Esta máxima. Se você já foi batendo no 110 e ele subiu, quando ele deu fechamento, ele fechou abaixo, né? Ele atingiu a máxima e não deu o corpo fechamento. Então, por isso que há diferença desses dois aqui. Esse aqui não era a última máxima, o candle veio aqui, subiu, fechou acima, certo? Dá para entender? E esse aqui testou o rompimento e fechou abaixo. Nessa hora, o outro lado do contexto, gente, porque geralmente, né, acontece as pessoas falar do contexto e não explicar o contexto. O contexto atual baixista que se é, e estava forte, é a intenção baixista, o que que aconteceu? Ele veio, né, passar e fazer teste desse rompimento, quando esse candle fez o rompimento para baixo, ó, deu uma barra vendedora, deu a segunda, e ele rompeu um suposto não, uma região de suporte. Perdão pela frase anterior, não é um suposto suporte, é uma região de suporte. Isso aqui era resistência, 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 até que ele fez pá, conseguiu fechar acima, deu fechamento acima, né? Candle de força compradora, ele conseguiu fechar acima. Aí o preço vem, rompe ele, falhando o topo, ou seja, esse suporte aqui não segura o preço quando ele está vindo de cima para baixo, porque ele já tinha feito isso aqui, ó. Vou repetir lá, iniciantão aí, ficar atento. Esse era o último topo, porque temos uma barra de força, né? Aí, quando ele consegue fazer rompimento, dá um gatilho e joga o suporte. Tá vendo como ele vem bem aqui e respeita? Quando ele respeita, ele dá uma sequência de alta. Olha, gente, eu estou falando do fractal, estou falando do micro, beleza? Não vá misturar nada até então, ok? Beleza. Quando ele faz o rompimento, esse candle vai e devolve o movimento. Significa que
Além dele já ter testado, ele faz a sequência de alta e me dá uma falha. Essa falha foi direcional, ou seja, tanto como ela falhou, como ela veio ficar abaixo do meu candle de referência. Esse meu candle de referência chegou aqui naquele outro rompimento. Ó, eu vou passar a linha e explicar o rompimento, porque o iniciante precisa muito entender esse rompimento. Significa que esse fechamento aqui, ó, dessa barra principal, esse fechamento aqui, ele teve um candle que superou esse fundo, ó. Ele fechou acima. Então, meu candle de referência é ele. Se não fosse para você observar esse detalhe aqui, se não fosse para você ficar atento a esta questão, que eu passo minuciosamente para vocês, esse candle de pullback, esse aqui, ó, não teria vindo exatamente onde ele fez o rompimento, certo? Dá para entender aí, né? Beleza. Ele veio aqui e testou esse rompimento que essa minha barra de referência fez, ok? Então, quando o preço chegou aqui e segurou justamente no mesmo, né, na mesma região, né, como suporte, eu sei, você deve saber, e eu sei, ou você deve saber, que a compra que aparecer, ele vem testar esse rompimento para baixo, ok? A Cris, mas veio só até aqui e não chegou a finalizar lá. É a região. Então, ele faz esse teste de rompimento. Foi o que, ó, aqui era suporte e aqui um fundo rompido. Então, quando ele vem, bate e considera respeitando este fundo, por que que a gente insiste em falar, observe o fundo rompido, ou então o pullback vai até o rompimento. Então, ele rompeu esse fundo aqui. Porque aqui, ó, se você já colocar num... Até se você colocar no 2 minutos, você vai ver que é uma barra só. Aqui está fractal em 1 minuto. Se eu aumento para 2 minutos, aqui é uma barra vermelha só. Então, quando eu olho desta forma, eu sei que aqui era suporte, mas tem aqui, nesse propriamente fractal, existe esse fundinho e esse gatilho. Então, fica atento que ele pode vir só até o gatilho. Então, nessa vinda de pullback, de retração, ó, rompeu, deu compra, retraiu até o fundo rompido, para dar a sequência de rompimento de fundo. Qual fundo, Cris? Este fundo aqui, gente. Porque os fundos dos candles atuais à frente do outro, ó, que aqui, ó, deu uma pernada de baixa, aqui é meu movimento atual. Quando ele me vem com um pullback, né? Quando ele me vem com um pullback, além do fundo atual que é aqui, eu já tenho que ficar atento para o fundo do movimento anterior. Anterior seria que, se essa aqui é a pernada do movimento atual, essa aqui é a minha anterior, né? Então, sendo a anterior, né? E ele ficando abaixo, ele vindo testar ou vindo romper, significa que o movimento dá uma sequência de baixa. Esses são os ciclos que eu passo. Isso seria a continuação do movimento que eu sempre estou falando aqui para a galera. Então, ele vai e rompe, ó. Tá vendo? Ó? Rompeu o fundo e finaliza para mim até a ponta do pavio. Se você puxar a linha aqui, você percebe que ele finaliza a ponta do pavio, rompendo, ok? Só que, gente, quem me acompanha sabe que eu dou ênfase aos fechamentos, certo? Eu dou mais. Tudo é relevante para mim, mas eu fico com o meu olhar nesses fechamentos aqui para confirmar, fazer o rompimento, o fundo, digamos assim, ó. O fechamento aqui, desse fundo aqui, e depois a movimentação abaixo dele, ok? Aí, igual seria aqui, ó. O fundo do candle 111, a movimentação abaixo dele. Fico observando se o preço mantém aqui nessa região, que é tudo significa que está respeitando o fundo rompido
Isso aqui é resistência, resistência, e o preço bate, fica debaixo dele, debaixo e abaixo, e faz a continuidade de baixa. Igualzinho ou igualmente aqui nesse fundo. Olha, esse aqui faz rompimento, quando ele retrai, né? Que primeiramente dá para perceber aqui que além de retrair como um pullback, o preço veio, bateu no fundo rompido. Isso é ou não é um pullback? É ou não é um pullback de um fundo rompido? Agora, se ele fecha para dentro, Cris, aí já muda a história e eu não vou ficar criando design aqui gráfico, supondo outro movimento para vocês, que eu quero que vocês acompanhem o raciocínio do que tem aqui, da suposição. Não, beleza? Aí fez esse rompimento, vai o pullback da pernada de baixo. Agora vamos aqui para os rompimentos. Isso, rompimento, ó, rompimento, chega aqui, faz o rompimento, como ele deu a mínima, ó, outro rompimento. Isso aqui são rompimentos, assim, ó. Você vê essa mínima, bora lá, viu a mínima? O candle rompeu, é um rompimento. Por quê? Porque ele tinha uma mínima aqui e o preço passou. Desculpa aí os veteranos, porque isso aqui é bem para iniciantão mesmo, né? E eles precisam saber desse detalhe, certo? Para estar utilizando aí no operacional. Volta como pullback, faz rompimento. Volta como pullback, faz rompimento, fica dentro da última mínima. Esse candle aqui faz o rompimento da máxima do anterior. Faz pullback em cima, faz o rompimento do próprio candle, ó, né? Esse aqui rompeu esse aqui deu um pullback aqui, fez novo rompimento. Esse novo rompimento, eu já sei que ele rompeu aqui, ó, fechamento, né? Rompeu, beleza? Se rompeu, ele já tem aqui, você já tem aqui, vou ter que colocar, daqui para cá, ó. Máxima, mínima 50%, que também não podemos deixar de fora, né? Não podemos deixá-lo de fora. E ele pega e faz, além de chegar aqui, ó, testar esse fundo, certo? Ele volta lá no cinquentinha e fecha aqui ainda acima. Isso é detalhe que eu costumo passar, vocês têm que ficar atento a isso aí também. Principalmente o pessoal aí do YouTube. E não deixe de dar o like e compartilhar com os amigos aí iniciantão aí, para não ficar de fora, que isso é conteúdo raríssimo, tá? E quando ele vai fazendo os rompimentos, vai confirmando principalmente sobre o movimento anterior. Ó, movimento anterior. Espera aí, que eu vou tirar aqui e dar uma explicada aqui, master para você. Vou tirar até a fibra, tá? Movimento anterior, topo anterior, ó. Sobre esse rompimento, sobre esse ponto aqui, pullback, rompimento, sobre esse suporte aqui, ó, tá vendo? Rompimento novamente sobre o topo anterior, sobre o candle anterior, rompimento, tá vendo? Ó, esse candle aqui tá acima do candle anterior, eu risco muito mesmo, tá? Ó, máxima, quando ele rompeu, virou suporte, né? Quando esse fez pullback aqui, ó, que ele retraiu, pode saber porque aqui virou suporte, certo? Tá entendendo aí, né, gente? Estamos num minuto, é fractal, mas eu quero que a partir daí você consiga ver o que é que o 1 minuto faz e a perfeição da conjunção gráfica entre o micro e o macro, beleza? Quem não dá conta ainda de pegar pernadas longas, certo? Mas aqui também é o início de tudo, gente. O mesmo que o macro seja o pai, o território, né? O manda-chuva geral, a galerinha ali, as célulazinhas minúsculas estão aqui também trabalhando a sua vidinha, né? Então, os operários aqui estão, né? Estão que estão na batalha. Vamos lá. Sabendo disso, aqui, meu segundo movimento, certo? Fez uma retração. Bora lá, que eu tenho que explicar isso aqui para vocês aqui, porque isso aqui, até na aula dos mentorados, ele é firme e forte, e
é padrão, certo? Vamos lá. Se essa mínima aqui era relevante, olha só para esse detalhe aqui. Deixa eu especificar para vocês. Se eu tenho essa mínima desse candle aqui, cá embaixo, né? E aí ele respeitou essa região, respeitou esse suporte e subiu. Se ele é relevante, todo o gatilho ele é relevante, por que que quando o preço vem, que faz um rompimento aqui, por que que eu não vou me interessar pelo último topo? Se embaixo se eu estou batendo por baixo, eu considero ele resistência. Por que que quando o movimento está por cima, ele não é suporte? Ele é suporte, gente. Quando você ultrapassa ele, ele vira suporte, certo? Então, bora lá, ó. Aqui foi a barra que segurou. Bora lá. Os rompimentos. Ó, esse aqui permanece, ó. Rompeu. Aqui tem fechamento, rompeu. A parte dos fechamentos, geralmente, quem pega comigo é os mentorados, tá? Porque conta do pavio dá um viés e a pessoa não consegue perceber que o viés é por conta do pavio. Mas vamos aqui distribuir para todo mundo igualmente. Rompeu, né? Fez pullback, fechou acima. Como se trata de 1 minuto, eu não vou dizer que aqui não sejam 50% e que eu vou mostrar movimento dentro de 1 minuto, que isso aqui não faz parte do meu operacional, mostrar dentro de 1 minuto, mas eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é um rompimento, isso aqui é um pullback de rompimento e um fechamento acima. E agora você consegue visualizar, após fazer esse movimento, uma falha. Se você consegue visualizar uma falha, você percebe que esse candle aqui, ó, 131, fechou abaixo. Fechou abaixo aonde, Cris? Fechou abaixo do último rompimento, ou seja, tanto daqui, né, desse movimento aqui, fechou abaixo, quanto desse pullback aqui, desse pavio. É por isso que eu não gosto muito de detalhar pavio, mas vamos lá. Eu vou tirar esse ponto aqui e vou colocar uma fibra para você. Se eu estou falando principalmente desse topinho aqui, ó, daqui para cá, desse candle aqui, tá? Desses dois candles aqui. Se eu estou falando desse movimento até então, eu estou percebendo que houve falha aqui, né? Se houve falha aqui, quando o preço chegou aqui, ó percebeu, veio voltando, ó, pavio, bateu, veio voltando, né? Então, aquela região que ele foi rompendo é a mesma região que ele vai voltando a testar. Isso chama teste. Lembra quando a gente fala do teste? Ah, o preço voltou para testar a região que ele rompeu. Aí a pessoa fica perdida. O aluno fica perdido. O pessoal no YouTube fica perdido. O iniciante fica perdido, porque não sabe de que está falando, certo? Então, a gente está falando que voltou para testar, sempre é o nosso último rompimento aqui, ó. Voltou para testar. Vou botar mais para cima, porque senão o cara não vê, né? Pessoa não vê. Botei, pronto. Aquele pavio que foi formado, que é relevante, eu nunca disse que ele não é, ele volta para testar. Porque se você está aqui num minuto, e ele está cheio de. Ele está aqui, ó. 1, 2, 3 candles. Então, no 3 minutos, eu tenho uma barra verde, né? Completa. E aqui a mesma coisa. Então, ele está voltando com preço para mim. Depois eu jogo no 3 minutos aqui para você dar uma olhada, mas agora é isso. Então, significa que quando ele rompeu aqui, essa região de venda, né? Aqui até aqui, que é o último rompimento, ele fecha acima. Significa que o preço voltou para testar, ó. Foi, né? Deu a falha aqui com esse candle, voltou para testar esse rompimento e depois fechou abaixo deste fundo. Isso aqui é padrão para mim. Ele é formado no 3, no 6, no 9, no 30, no 120, no H4, no diário, em qualquer lugar do Brasil, do gráfico. Então, você já tem um padrão. Esse padrão, né? Esse padrão, printa aí e visualiza ele e entra de acordo com o que eu estou falando.
Esse padrão me deu uma buscada dos 50% quando ele fez essa mínima, voltou e respeitou, fechando abaixo. Aqui, ó, vou botar a linha novamente aqui abaixo, você vê. Ó, não está abaixo? Ele não está abaixo desse último fundo, esse candle não fez rompimento, ele não está respeitando essa região. Ok, teste para cima, região dos 50, ele simplesmente fez isso, ó. Ele simplesmente fez isso aqui, ó. Máxima, máxima, mínima, testou suporte, voltou nos 50% da venda, né? Voltou nos 50% da venda e confirmou fazendo um rompimento. Vou mostrar para você o rompimento, senão você não ficar perdido. Tanto rompeu a mínima desse, né? Como rompeu aquele rompimento daquela hora, certo? E como veio testar o rompimento do candle que iniciou, confirmou a falha. Que ele confirmou a falha, ó. Ó, tá vendo? Porque quando ele estava vendedor, ele fez isso aqui, fez pullback, fez esse candle aqui, e o outro abriu testando a falha. Significa que ele deu alvo nesse rompimento. Foi fazendo teste daqueles rompimentos anterior, ó. Esse aqui foi rompido, esse daqui foi rompido por este, aí esse aqui foi rompido por este, né? Esse aqui, ó, foi rompido por este. Aí, quando vem a falha, ele vem testar esses rompimentos, ó. Ó, testou, passou aqui, ó, testou, e chegou aqui, ó, testou, deu alvo, não é? Então, vamos entender. Entenda de uma vez. Está sendo fazendo rompimentos, ó. Esses rompimentos, além de ser sobre o candle anterior, aí você vai procurar a região do movimento anterior, que ele vai sendo testado, ó. Ok? Beleza? Então é isso. E olha que você está sendo ensinado no tempo de 1 minuto. Significa que você vai olhar dessa mesma forma no 3 minutos. Olha só, quando esta barra aqui, vou tirar a fibra novamente. É bom eu explicar 1 minuto? Para a galera que ainda não dá conta de pegar a pernada longa, ele consegue pegar pelo menos, né? Pelo menos uma parte, uns 200 pontos, uns 100 pontos, um fractal aí. Beleza? Olha só. Aí eu encontrei um novo topo, aqui é minha mínima e meu topo, estava com a fibra aí, né? E ele fez um rompimento de 50%, né? Se ele fez um rompimento de 50%, essa pernada principal que ela veio aqui também, aqui, ó, eu sei que ela veio fazer esse teste desse rompimento. Quando ele veio fazer o teste de rompimento, e força na região da força compradora, que é o suporte, o preço jogou ele para cima. Quando ele fez esse rompimento bem aqui, ó, a gente tem como alvo onde? Esse fundo que ele rompeu. Lembra que eu estou falando de fundo rompido? Esse aqui era altista, fez esse movimento para o back para cima, fez rompimento. Quando ele fez rompimento, ele rompeu isso aqui, ó. Rompeu esse aqui. Quando ele faz essa falha aqui, ó, quando ele faz o rompimento sobre o fundo anterior, sobre o topo anterior, ó, passou, aí ele já chegou aqui, certo? O que que aconteceu aqui? Ó, não voltou para testar e subiu? Quando ele subiu, se ele dá outra forma de outro candle, você estaria fazendo essa onda de preferência primária mais rápido, só que ele não foi tão direcional. Ele fez, né, 2 ondas fractal aqui para depois ir. Aí ele fechou abaixo de novo desse fundo. Quando ele fecha abaixo, que eu sei que ele foi fazer teste, ele faz esse formato de fechamento abaixo, dando indício desse mesmo formato aqui, né? Que, que também dá a princípio, né? Que dá início na pernada de alta, fez a mesma situação, respeitou o fundo, ok? Então, por ele respeitar o fundo, ele foi tentar confirmar e continuar o movimento baixista para chegar aqui e fazer um rompimentão aqui. O que não aconteceu? Nele não passou mais do gatilho que teve força aquela hora. Então, isso aqui é virada de chave, Master Power, gratuito,
querendo apenas o like dos parceiros, querendo que os parceiros não deixem de dar o like e também que compartilhem o nosso conteúdo para os amigos e visite nossas páginas nos nossos canais de comunicação, né, de passar essas teorias aqui para vocês, certo? Essas leituras maravilhosas. Vamos lá, vamos seguir o fluxo aqui. Voltando aqui para essa região, bora lá, aqui, né? Ó, quando ele faz o movimento que supera o outro aqui, ó, que sobe e chega aqui e fecha aqui nesse fundo, que é um detalhe importantíssimo, você vê uma quebra de alta. Até então, porque estamos bem no fractal, eu não posso pular o fractal, não, eu tenho que acompanhar ele. Eu estou querendo passar para vocês é ele, não o macro. Vou agora que eu coloquei nessa máxima e nessa nova mínima, que é a mínima anterior aqui, e do movimento principal é esse aqui, o que que a gente tem? A gente tem um movimento de 50% vendedor, que bateu aqui e respeitou. Olha só essa fibra perfeita, ó, máxima, mínima, 50%, confirmação por ser a região do gatilho, formato do candle fechando abaixo, formato do candle fechando abaixo, e depois continuando o movimento de baixa. Nessa ocasião, essa continuidade, quem foi que quebrou a continuidade de baixa? Hein? Quem foi que quebrou? O 139, muito bem. Por quê? Porque se eu tenho máxima, mínima, 50% e continuidade, o que que ele não pode me acontecer atualmente? É me dar uma barra de força compradora, ok? Essa barra de força compradora superou a máxima anterior, superou aquela região do gatilho, né? Ó, máxima anterior, região do gatilho, fez topos acima, né? Voltou aqui, né? Deu, ó, o gatilho deu uma segurada. Espera aí, que eu estou muito acelerado para vocês. Eu quero mostrar uma coisa aqui que custa. Ó, aquela hora, aquele gatilho, aquele formato de padrão que deu início de tudo. Vou fazer até um quadradinho aqui, um retângulo. Que deu início para tudo. Olha o que que ele fez. Pronto, gente. Sabendo disso aqui, você não precisa de mais nada. Isso aqui você vai usar no macro também. Sabendo disso aqui, esquece. Superou tudo. Supera todas as expectativas, já fica mais que vencedor no trade. Já dá para tirar metas e metas aqui durante o dia a dia no trade. Falhou aqui, chegou lá, bateu justamente nesse rompimento. Ó, como virou resistência aquela hora. Não deu 50% aqui aquela hora? É a mesma coisa aqui na frente, ó. Ele foi lá, bateu como, né, resistência, jogou o preço para baixo, tentou romper primeiro, jogou o preço para baixo, ou tentou aqui, jogou o preço para cima e ficou abaixo. Nessa ocasião, ainda estamos no fractal, não estou falando de toda a movimentação em si, do rompimento aqui de baixo, estou falando de quando ele forma, porque é 1 minuto, certo? Quando ele vai lá, tenta romper topo, vai e fecha abaixo, ainda em ocasião de já ter feito um pullback, já ter vindo testar aqui, ó, vendo? Posso botar uma fibra aqui para os iniciantes observar. Vou tirar aqui minha linha, tirar aqui o retângulo para não ficar confuso e vou lá, né? Vou pegar aqui para você ver, ó. Veio ou não veio fazer teste de rompimento? Bora lá, deixa eu puxar. Ó, rompeu. Quando ele chegou na máxima aqui, ó, do último topinho, não aceitou o rompimento. Também, nessa ocasião, não sei se ele vem de baixo para cima, mas aqui ele respeitou 50, tentou subir. Fez aqui teste, fechou acima, tentou subir, mas não passou, voltou e fechou abaixo. Então, significa que atualmente, para esse movimento aqui, ó, aqui para cá, ainda vai tentar romper fundo. Beleza? Aí ele vem. Barra de força, tenta romper fundo. Olha que bonitinho aqui, ó.
tenta romper fundo com essa barra. Tenta romper fundo aonde, Cris? Se eu estou com a fibra daqui para cá, eu tenho que ficar ligado que o fundo que eu estou comentando para ser rompido, quando ele falha esse topo e até esse, eu estou falando desse fundo aqui, ó. Ok? Eu estou com a fibra aqui comentando aqui, não é nada relevante a toda a outra pernada, é aqui. Aí o que que acontece? Ele vai, tenta romper o fundo, ó, tenta romper, fecha dentro, segura, fico ligada que ainda é força vendedora. Por quê? Porque ele tentou romper o fundo, segurou, no nada impede de romper. Aí ele voltou, ó, voltou no rompimento aqui, nesse teste, tentou ir de novo com esse candle aqui, porque aqui gera pullback, né? Posso botar a fibra só aqui para o aluno iniciante conseguir enxergar junto comigo o que eu estou querendo passar. Botei a fibra aqui, ó. Ó, botei a fibra. Ele tentou romper fundo. Aí, nesse teste, o suporte está segurando bem, o que que ele faz? Ele gera pullback. Quando ele deu retração, tudo bem, que ainda ficou aqui abaixo desses pontos, né? Certo? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo bom. Ok. Aí ele vai tentar fazer a continuidade com o candle 145. O que que ele faz? Ele tenta fazer o rompimento, confirmar, descer, ir embora, ele vai e fecha acima do candle anterior, do corpo do candle anterior. Se tratando de um candle Ariel, ou um forcado, né? Se tratando de um candle que tentou romper fundo e não passou e fechou aqui e está verdinho, significa que ele nos deu uma falha de baixa. Então, eu gosto de colocar a fibra tão micro porque a gente está no minuto, mas se colocar aqui ainda fica acima, mas não é essa referência aí. Ficou acima, quando ele tentou romper, ficou acima também daqueles outros gatilhos, que ele, né, foi fechado níveis acima, ó, fechou nível acima, significa que na minha tentativa frustrada de romper fundo, eu perdi o movimento de ir. Então, ele vai e quebra. E nessa quebra, você vai visualizar que, para agora confirmar, ele vai superar um candle anterior. E ele supera o candle anterior, a região anterior, novamente, que ele rompeu. Superou e agora, com mais intensidade, ele vai tentar fazer esse topo bem aqui, porque primeiramente eu estava nesse. Então, agora, como ele não superou esse nível de fundo, ele vai voltar a superar esse aqui. Para quê? Para dar alvo lá naquele fundão daquela hora que a gente estava comentando que foi estruturado. Então, vai lá e dá alvo. É difícil você fazer essa leitura num minuto? Não, não é difícil. O problema é que quando você diz assim, tem trocentos candles durante o dia, e aí bate a preguiça de ir detalhando candle a candle no minuto, né? Só que, para você detalhar esse candle a candle no minuto, você precisa saber primeiro a máxima e a mínima, você precisa achar os 50%, você precisa encontrar essas falhas de rompimento. Então, pega nossos vídeos de falhas e replique nos tempos menores. Se você não, mas eu não vi ainda, eu não posso fazer isso aqui, não. Volta lá nos nossos vídeos, assiste o que a gente fala, depois vem e replica isso no minuto. Que aí, quando você estiver utilizando um minuto, você vai vendo os níveis que eles vai superando, né? Superando ou retraindo. Porque tudo isso aqui é a retração da pernada maior. Todo esse movimento daqui para cá também é uma retração da outra pernada maior, né? Se tratando de uma tendência de baixa. Olha, ó. Aí você, primeiro por esse topo, ó, máxima, mínima, o 50% está justamente aqui, ó, tá bem aqui, 50%, né? Aí você pega essa fibra aqui, ó, daqui para cá, daqui, ó, daqui para cá. Aí ele chegou nos 50%, chegou até romper, aqui na região que eu comentei, já ficou por baixo. Significa que ele superou 50%.
Aí fez a micro, voltando para baixo dos 50% atual, bateu como um movimento menor ainda, dando indício que ainda era a principal, né? Quando ele vai tentar fazer isso aqui, eu estou desenhando aqui, aí ele é quebrado, né? Ele quebra, volta para dentro, faz um fundinho duplo, ó, quando ele supera aqui, ó, né? Superou o outro, fez fundinho duplo, já joga para cá. Porque aqui está o novo topo anterior sobre o movimento principal. Depois ele tenta fazer de novo, faz a falha, faz a falha e confirma, né? Confirmando, já joga para o nível dos 50% da outra pernada. Olha para você ver. Isso se chama fractal, gente. Se chama onda menor dentro da onda maior, né? Onda maior, né? Onda maior. E aqui foi uma briga de, eu falei a história, foi uma briguinha para alcançar aquele nível ali. Vou apagar esse arquivo aqui. Pois é, espero que tenha consolidado muito na mente de vocês, né? Toda essa explicação aqui, porque eu preciso muito que você muda de nível, né? Muda de nível mental sobre os movimentos atual. Mesma coisa, rompeu, superou o nível, gerou o pullback, tentou dar continuidade, se tratando de um fundo e 50% de baixa, força vendedora. Nessa força vendedora atual, quando chegou aqui, não teve rompimento, apenas, ó, só essa, ó. Ó a onda menor da venda, ó. Ondinha menor é essa, a maior de compra é essa, ondinha de 50% dessa, fazendo a outra 50% de alta. Não é interessante? Agora eu vou colocar com fibra só para você ver. Mínima e máxima, ó, mínima e máxima, aí vai mínima e máxima, né? E 50%. Para chegar nesse 50%, ele fez esse movimento aqui e jogou no 50% comprador. Significa que aqui teve outro, ó. Quando finalizou aqui, né? Teve outro. E teve uma aqui. Ó a quebra da caixinha de baixo. Tá vendo? Aí, quando ela quebrou, jogou novamente para um outro nível, né? Foi tentar outro nível ali. Deixa eu limpar aqui. Mínima máxima. Aqui teve uma. Ah, é aqui que eu estava querendo mostrar. Vou aumentar o zoom. Máxima, mínima, né? Aqui formou uma mínima, não formou? Aí ele foi para fazer o rompimento, ficasse nos 50%, ficou abaixo, né? Nessa ficada de abaixo, como há interesse do preço voltar nos 50% dessa segunda pernada, aí ele fez confirmando, ó, tanto como superou esse aqui, como superou esse fundo, voltou para os 50, jogou para baixo, vindo fazer o rompimento do movimento, né? Até se você colocar Fibonacci aqui, ó, só aqui você vê o preço voltando, bonitinho. Gente, estamos muito no fractal, 1 minuto, tá? Ó, né? Ó, bateu, desceu. Essa descida foi para encontrar, né? Esse alvo, ficando o fechamento aqui acima. E aí eu não vou estender mais o vídeo, mas eu quero que você repita esses detalhes aqui no seu gráfico. E logo mais eu vou fazer um tempo maior. Aqui é 1 minuto, só para princípio de você saber o que, que você tem que visualizar no gráfico. E quando você diminuir o zoom, né? Quando você diminui o zoom, você vai observar também legal aqui a região que ele fez essa retração, né? O gatilho do rompimento, a segurada do preço nele, até levar da onda dos 50% maior aqui, ó. Quando ele levou lá, a gente já encontrou barreiras aqui
que foi superadas, que era a resistência anterior, e virou suporte, e no caso, ele não cedeu. Significa que quando chegou nesses 50% aqui, ele, além de não ceder, ele não fez propriamente daqui dessa própria região, não fez esse movimento para baixo. Ele ainda foi trabalhar o outro nível aqui. Ele veio aqui ainda, ele veio aqui nesses gatilhos aqui, para depois confirmar a onda maior um pouco, para tentar chegar ou romper aqui, que também finalizou até o dia da terça-feira, né? Finalizou não superando essa região. Tá vendo? Ela não superou. Então, significa que, além de toda essa estruturação que a gente vem comentando, não houve rompimento macro da região do fundo que ele estruturou e nem muito menos de mudança de tendência lá para cima. Só apenas segurou até, ó, beleza. Olha só o tanto que demorou para tentar fazer o rompimento daquele fundo onde está a meu linha aqui, ó. Veio fazer o quê? Lá para as 3 horas da tarde, praticamente, né? Então, não houve, daquela hora toda, não houve esse rompimento desse atual suporte que foi feito aqui, né? Segurou, segurou, trabalhou ele como suporte por bastante tempo, não fez uma pernada muito ampla para cima para reverter um grande pedaço do macro, que não é o intuito de ensinar isso agora para vocês. Vai lá, faça esse backtestzinho aí do fractal, tá? Aqui se trata de 1 minuto, tá? Pega essa leiturinha aqui. Não fique com preguiça de fazer, gente. É essencial para vocês, tá? Beleza? E deixa o like. Vídeo top para você aí. Tchau, tchau.